O dia 17 do sétimo mês é uma data que ela é muito recorrente na Bíblia. Ela aparece em várias situações na Bíblia. E a partir disso nós vamos ver que ela está ligada ao dia 12 de outubro, considerando o nosso calendário, né? Tanto o gregoriano como também o juliano pode estar se referindo a esse dia 12 de outubro a partir dessa data, do dia 17 do sétimo mês, que mais tarde foi denominado de Tishrei. A Bíblia fala de Etanim, lá no livro de 1 Reis, capítulo 7, quando Salomão inaugurou o templo. E mais tarde os judeus então adotaram o nome de Tishrei, copiando o nome da Babilônia. Primeiramente, então, vamos ver que no dilúvio vai aparecer essa data. O dilúvio, que começou aí no ano 1657, depois da criação, né, 1657 AM quer dizer Ano Mundi, desde a criação, ou depois de Adão, correspondente aí ao ano 2314 a.C. Então, no dilúvio, a Bíblia diz lá em Gênesis 8:4 que no dia 17 do sétimo mês a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat, na verdade, é como uma cordilheira ou vários montes, e num deles a arca pousou. E isso ocorreu no dia 17 do sétimo mês, né? Na época então aí do dilúvio não havia um nome para o sétimo mês. Hoje temos pelo calendário judaico atual o mês de Tishrei. E vamos ver mais adiante que esse dia, né, essa data 17 do mês, do sétimo mês, ela está relacionada ao dia 12 de outubro. Observe também o caso de Babel. Babel é a cidade que mais tarde se chamou Babilônia, né? O mesmo nome de Babel e Babilônia se refere ao mesmo local, ali a Campina do Sinar. E Babel, ela foi fundada no ano 2030. Isso porque a cronologia judaica deixa claro que foi no 20º ano de Abraão. Ou seja, quando Abraão tinha 20 anos, foi fundada Babel por Nimrod. Observe o texto bíblico que diz o seguinte: o princípio do seu reinado, ou seja, de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. É uma grande planície, né, a planície de Sinar. Então ali se aproveitou e fez a cidade de Babilônia. E originalmente ela foi construída e foi fundada por Nimrod no ano 2030. Então esse ano 2030 também nós vamos ligar a outra data mais adiante para entender que ela está conectada também ao dia 12 de outubro, ao dia 17 do sétimo mês, que é o mês de Tishrei. Observe agora esse detalhe importante na queda de Babilônia. Babilônia caiu para diante dos persas no dia 12 de outubro, isso está nas histórias, do ano 3432 AM, ou seja, desde a criação, que corresponde aí ao ano 539 a.C. E essa data ela corresponde também ao dia 17 de Tishrei. Isso porque nas crônicas de Nabonido ele informa que Babilônia caiu no dia 16 de Tishrei. E considerando que o que diz o texto bíblico, de que lá em Daniel 5:30, quando Ciro, né, consegue entrar em Babilônia, e diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então a noite já era o dia 17 de Tishrei, foi quando Babilônia caiu sob o domínio do Império Medo-Persa. E essa data 12 de outubro, né, que foi exatamente 17 de Tishrei, mais uma vez aí está relacionada ao dia 12 de outubro, que historicamente nos informa que Babilônia caiu no dia 12 de outubro. Agora observe o descobrimento da América. No dia 12 de outubro também está registrado que houve o descobrimento da América. Cristóvão Colombo aportou com os seus navios ali nos arquipélagos de Bahamas e aportou também na ilha que ele deu o nome de San Salvador. E isso ocorreu no dia 12 de outubro de 1492. Então, o descobrimento da América também, veja a relação que a gente vai encontrar com a queda com Babilônia. Porque também a América foi descoberta na mesma data que Babilônia caiu. E Babilônia caiu no dia 12 de outubro. E a América foi descoberta no dia 12 de outubro. Mas tem algo mais, fora isso, que nós vamos ver mais adiante, além dessa similaridade. E outro também detalhe importantíssimo é observar que o dia 22 de outubro de 1844, que foi o dia
pregado pelo movimento milerita de que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844, e quando a gente, calculando pelo nosso calendário gregoriano atual, faz os cálculos e regressa a quantidade de dias que corresponde a 2.300 anos solares, corresponde a 840.058 dias. Né? O cálculo exato vai dar 840.057 dias,75, mas aqui a vírgula 75 já mostra aí que já passou, então para o outro dia, o que dá 840.058 dias. Quando, pelo cálculo do calendário, nós regressamos essa quantidade de dias, ele vai dar exatamente dia 12 de outubro do ano 457, comprovando aí que o decreto de Artaxerxes I foi assinado ou entrou em vigor nessa data do dia 12 de outubro de 457. E essa data, então, que passa a calcular as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, também os 490 anos, a profecia de 490 anos. Logo, contando com essa data de 12 de outubro do ano 457, nós calculando aí os 2.300 anos solares, então chegamos a 22 de outubro de 1844. Então está relacionado aí também a essa profecia o dia 12 de outubro. Isso é muito importante. Agora vamos ver outras relações que tem com essas datas. Vimos que o dilúvio, a arca pousou nas montanhas Ararat no dia 17 do sétimo mês, ou 17 de Tishri. Isso ocorreu no ano 1657, depois da criação. Babel foi fundada por Nimrod no ano 2030. Né? Não, a Bíblia não diz realmente nem a data, nem dia, nem mês, mas relacionando a queda da Babilônia e a descoberta da América, podemos entender que isso também pode ter ocorrido no dia 17 do sétimo mês, relacionado ao dia 12 de outubro. Pode ter sido, isso é só uma sugestão devido a nós fazermos essa relação. Mas a queda de Babilônia, ao ter ocorrido no ano 3.432 AM, né, e a gente vê que agora a descoberta da América ocorreu no ano 5.462 AM, que corresponde ao ano 1492, e isso dá o ano, a quantidade de ano, a diferença entre um ano e outro de 2.030 anos. Ou seja, da queda de Babilônia à descoberta da América, nós temos aí um período de 2.030 anos. Ocorre que tanto a queda de Babilônia como a descoberta da América, ambas ocorreram no dia 12 de outubro. E sabemos que a queda de Babilônia ocorreu no dia 17 de Tishri, né? Ou seja, 17 do sétimo mês. Então, tudo isso está se relacionando aí também ao tempo, à cronologia. E então, agora observe os 6.000 anos, ou seja, o sexto milênio, ele termina no ano 2030. Não quando começa 2030, mas quando termina 2030. Por que eu botei barra 31? Porque, pelo calendário bíblico, o ano 2030 termina na primavera, quando começa a primavera do ano 2030, ou seja, passando já a primavera no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, para nós do Brasil, então o outono. Ou seja, quando termina o verão aqui para nós, né, do hemisfério sul, então lá no hemisfério norte, antes da primavera é o inverno. Então quando termina o inverno no hemisfério norte, ou seja, Israel, Estados Unidos, Europa, e isso se dá aí por volta de 20 de março. Ou seja, 20 de março de 2031 é que termina o ano 2030, de acordo com a Bíblia. Logo, o sexto milênio vai terminar aí no início da primavera do ano 2031, mas lembre-se que é quando termina o ano 2030. Então, a relação, observe, o sexto milênio termina em 2030, a queda da Babilônia, a diferença de tempo, né, entre a queda de Babilônia e a descoberta da América também tem 2030 anos, e a cidade de Babel foi fundada no ano 2030, depois da criação. Então é uma relação muito interessante, uma correspondência aí bem significativa do ano 2030, bem como a data 12 de outubro. Isso para a gente poder ver que nesse período, esse 12 de outubro de 2030, deve ter uma relação justamente com a Babilônia, só que a Babilônia hoje moderna, né? A Babilônia mística, que hoje compreende todos os poderes religiosos em geral, todos unidos, seja catolicismo, com o protestantismo, com o espiritismo, todas essas religiões orientais, todas juntas que procuram dominar o mundo através desse poder religioso, inclusive dominando inclusive até a política, né? Inclusive a política.
E isso aí nos faz entender essa relação de tempo que a Bíblia, né, tudo isso está na Bíblia bem claro e é bem recorrente como uma maneira de chamar a atenção. Dessa maneira, né, sabendo que o ano 2025 corresponde ao ano 5.995, então vemos que entre 5.995 a 2031 existe aí de ponta a ponta 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então de ponta a ponta são 7 anos, independente do mês, né, de início do 2025, independente do mês do final de 2031. Mas aqui nós vimos os últimos 7 anos para o fim dos 6.000 anos, ou do sexto milênio. E nós estamos então no ano 5.995, correspondente aqui ao ano 2025 atual. Isso quer dizer que o sexto milênio, justamente, ele vai corresponder ao ano 2030 todinho, né? Tem que esperar terminar 2030. Então, quando 2030 termina, aqui no outono para nós do ano 2031 e a primavera para Israel no ano 2031. E aqui termina então o sexto milênio, aí vai ter início o sétimo milênio. Isso de acordo com a cronologia bíblica, para entender também a relação que nós vimos com essas datas, que elas podem ter uma relação muito importante. Logo, o que também nos chama a atenção? Sabendo que estamos no ano 2030, aliás, estamos no ano 5.995, e faltando então, eu diria que dando início aqui aos últimos 7 anos para o final do sexto milênio, poderíamos pensar em que teríamos algo que possa identificar essa data aqui, 12 de outubro, e poderíamos então esperar que agora, próximo a 12 de outubro de 2025, seja início aí de algo que significativo, que nos chame a atenção para indicar realmente que começou o tempo do fim, o tempo do período dos últimos 7 anos. Mas isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo, né? Só para nós podermos entender que tudo que aqui nós demonstramos foi de acordo com a Bíblia, né? A data recorrente de 12 de outubro ela está bem clara na Bíblia e nós podemos trazer isso à atenção para entendermos porque a Bíblia repete e deixa bem claro de acordo com esses cálculos, e isso é cálculo mesmo, é matemática, não tem como questionar os cálculos, eles realmente estão corretos, e ao relacionar 12 de outubro, relacionar também o ano 2030, então vimos que está relacionado à Babilônia, tanto 12 de outubro como 2030, a Babilônia antiga, e a América se tornou a Babilônia moderna, com sua cultura, seu domínio político e religioso, e tudo que ela impõe ao mundo. Então a América ela despontou como essa Babilônia, não só os Estados Unidos em si, mas o que ela representa, o que ela domina, né? O controle mundial que ela tem em relação à política, religião, economia, ciência, cultura e tudo mais. Então não é a nação em si que é a Babilônia, né? Mas os poderes que vêm através da América que dominam o mundo. Esses poderes envolvem misticismo, religião e tudo mais que a gente possa entender aí, que afeta o conhecimento e também tende sempre a afastar as pessoas de Deus, né? ou ter uma visão deturpada de Deus. E o que nos resta então é entender que se tudo isso realmente, vamos dizer, se está correto, a Bíblia tem repetido essas informações, nós poderíamos então ter algo que possa nos dar mais uma pista agora, dia 12 de outubro de 2025, como certeza de que nós estamos na reta final para o final do sexto milênio.